Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Por favor, meus irmãos, queiram se assentar. Prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Você viu? Ficou bom, pastor? Ficou talento, uma calibrada no look. Obrigado, irmão. Aqui o pessoal pega pesado, pastor. A última vez eu estive aqui ministrando, o senhor não estava. Eu estava com uma camisa laranja, né, que ganhei de presente, de um servo de Deus. E as pessoas ficaram tirando baratinho, pastor, ficaram tirando baratinho. Uns falaram que eu era marca-página, e por aí vai, daí para pior, né? Então, hoje eu vou mais equilibrado aí, porque o pessoal pega pesado ainda, né? Mas amém, glória a Deus pela vida dos irmãos, são bênção do Senhor. Mas vamos para o que interessa. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22, por favor, meus irmãos. Apenas um versículo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Amém? Tema de hoje: seja brasa. Essas últimas semanas nós pegamos aqui em São Paulo uma onda de frio muito grande, né? Foi uma época que o frio realmente veio até de uma forma diferente dos últimos anos. Não havia tido momentos tão frios como nós tivemos nas últimas semanas. E eu lembro que quando eu trabalho à noite, né? Depois de passar aquela noite toda, aquele frio todo, mas quando eu estava chegando em casa, eu sempre passo na padaria. Porque se eu não passar na padaria antes, eu acho que eu não entro em casa. O negócio lá é primeiro pão. Primeira pergunta: chegou com o pão? Cheguei, então pode entrar. Né? Então eu primeiro preciso passar na padaria, comprar um pãozinho. Mas perto da padaria lá de casa tem uma praça. E o pessoal normalmente eles acendiam umas fogueiras ali para poderem se aquecer do frio, né? E aquilo dali chamou minha atenção. Aquela fogueira chamou minha atenção. E eu fiquei imaginando o estágio daquelas madeiras no meio ali daquela fogueira toda. E aí eu comecei a pensar na madeira. A madeira que estava sendo ali queimada no fogo. A madeira nada mais é do que a lenha usada durante a fogueira. Mas o que é a lenha? A lenha é a madeira que ainda não foi queimada. Trazendo para a nossa realidade cristã, o crente que ainda não foi queimado, o crente que ainda não foi incendiado pelo fogo do Senhor. Acompanhe aqui comigo no telão, Levítico capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus vem dizendo: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então o Deus fala para o sacerdote: olha, é o seguinte, todos os dias você tem que acrescentar lenha para que o fogo não venha a se apagar, para que o fogo não venha parar. Isso é algo assim, meu irmão, muito sério, porque muitas vezes nós olhamos o fogo no altar, olhamos e damos conta apenas dessa parte onde o fogo do altar está sendo queimado. Mas nós nos esquecemos que a lenha ainda não foi queimada. Deus fala para o sacerdote: pegue a lenha e coloque no altar. Nós temos um casal de irmãos aqui que eles têm na casa deles, né, uma churrasqueira bem gostosa, bem bacana a churrasqueira deles. E do lado da churrasqueira lá tem uma pilha de lenha. Quando vai fazer o churrasco, ele já coloca ali
umas madeiras, uma lenha para ajudar a queimar, bem bacana. E aquilo me fez refletir, né? E eu coloquei aqui um dos primeiros pontos acerca da lenha. A lenha é aquela que está presente perto do altar, mas não se permite ser queimada no altar. Ainda não foi queimada. A lenha nada mais é do que aquela pessoa que ela está muitas vezes no culto, mas ainda não foi tocada e queimada pelo fogo do Senhor. O que seria isso, Marcel? É aquela pessoa que sente o calor, mas ainda não foi queimada por dentro. A lenha ali perto da churrasqueira daqueles irmãos, eu fico imaginando ela olhando e sentindo aquele fogo que vinha da churrasqueira, trazendo para cá, para o altar. Aquele fogo que sai do altar do Senhor, que esquenta aquela lenha, que faz aquela lenha sentir aquele calor, mas ela ainda não foi queimada. Quantos irmãos hoje estão assim nas igrejas? Pessoas que vão para a igreja, sentem o calor da presença de Deus, mas ainda não foram queimados, não foram incendiados. Pessoas que vêm para a igreja e gostam de estar na igreja, gostam de estar do lado da churrasqueira, porque elas querem sentir aquele calor, querem ver aquele fogo que vem do altar, mas ela mesma não se permite até hoje ser queimada. Ela gosta de levantar as suas mãos e adorar a Deus, dar glórias a Deus. Ela gosta de participar dos momentos dos louvores, mas ela mesma ainda não se permitiu ser usada por Deus. Não se permitiu fazer parte do fogo do altar. Quantas pessoas estão assim, meus irmãos? Como o pastor diz, né, sentindo um calor, um arrepio dentro da igreja. Pessoas que vêm para a igreja e sentem muitas vezes a presença de Deus, mas ela sente aquele arrepio, só que quando ela vai embora, não tem fogo. Por quê? Porque ela sentiu o calor, mas ainda não foi incendiada pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa lenha, ela tem a aparência de ser útil, mas ainda não se entregou por inteiro. Sabe aquela história de que está pertinho, mas comigo não? Eu lembro de um episódio do Pica-Pau, pastor Diego, em que o Pica-Pau está lá, né, num dos seus episódios, tinha uma bruxa má lá. Aí a bruxa queria voar com a vassoura. Aí alguém colocou a vassoura da bruxa lá no meio de uma salinha cheia de vassoura. Aí a bruxa entrava na sala e pegava a vassoura, e lá vamos nós, e não era aquela vassoura. E lá vamos nós, e não era aquela vassoura. Nunca era aquela vassoura. É o crente que está na presença de Deus e nunca é com Ele, sempre é com o outro. Ele vive se escondendo, ele está perto do altar, ele sente o fogo do altar, ele vê o fogo do altar, mas na hora da vez dele, é com o outro. É aquela pessoa que normalmente, ou aquela lenha que normalmente está ali no meio daquele monte de lenha, daquela pilha de lenha, e na hora que você vai pegar a bendita da lenha, acaba escorregando e vai lá para o fundo. Sabe, já aconteceu com você, você vai pegar alguma coisa e naquele momento cai e fala, meu Deus do céu, não era para pegar, e pega outra. É esse crente, é o crente lenha. Nunca é com ele. Ah, Deus, usa o outro, usa o outro, usa o outro, usa o outro, mas eu preciso manter o altar do Senhor com fogo aceso, mas usa o outro. Eu não. Eu quero sentir, eu gosto de sentir, eu gosto de estar presente, eu gosto de ver tudo isso, mas eu não quero responsabilidade com o altar do Senhor. O pastor vai e vem, ele faz aqui pedidos, apresenta à igreja as dificuldades com voluntários na igreja, com pessoas que possam ajudar em diversas áreas. E normalmente a pessoa sabe que é com ela, porque Deus fala no coração, olha, com você, olha, com você. Deus vai lá, o Espírito Santo vai lá e mostra, ele está falando com você. Mas ele fala, não, comigo não, pô, comigo, eu vou me enfiar nessa treta aí, eu não vou não, deixa quieto. Ó, fala com o outro, aí fala para o irmão, tá vendo, ó, com você, olha, com você. Mas Deus está dizendo, para de se esconder, para de se esconder. Eu quero usar você para ser não mais lenha, mas ser brasas vivas do Senhor aqui neste lugar.
Deus está falando para mim e para você, nós precisamos parar de se esconder, para podermos realmente viver aquilo que Deus tem para nós. Não adianta eu querer sentir, eu preciso fazer parte da manifestação da glória de Deus. Não adianta apenas eu querer, eu preciso fazer parte. Ah, meus irmãos, há muitas lenhas nas igrejas, crentes empilhados, ocupando o espaço, esperando ser usados, mas resistindo ao fogo de Deus. Talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, para de se esconder, eu quero usar você no fogo do Senhor. Eu quero usar você no altar do Senhor. Quando eu digo altar, meu irmão, não é púlpito não, é na presença dEle, porque todo o serviço diante de Deus é na presença dEle. Às vezes a gente dá muita ênfase para quem prega, para quem canta, mas o serviço nos bastidores é essencial. É essencial ter professoras lá ensinando as nossas crianças, é essencial ter intercessores ali clamando a Deus pelas nossas vidas nesse momento, é essencial pessoas aqui limpando a igreja, é essencial pessoas trabalhando em outras áreas, é essencial. Mas é que nós costumamos olhar aquele que está no altar. Não, Deus está dizendo: ei, eu estou chamando você, porque aonde você estiver, ali será o altar do Senhor para você. É ali que eu quero usar você como brasas vivas. Nós precisamos entender isso. Deus nos chamou, uns para pregar, outros para cantar, e outros para ensinar, outros para trabalhar, mas Deus chamou a todos nós para essa grande fogueira do Senhor. Ele quer incendiar. Ele está perguntando para mim e para você hoje: ei, eu posso usar você? Ei, lenha, eu posso usar você? Ou você ainda quer se esconder? Você quer vir para a igreja, sentir o calor, levantar as suas mãos? Nossa, que gostoso essa presença hoje aqui, está tão gostoso o culto. Mas Deus fala assim: agora eu quero usar você. Não, aí não, pastor. Aí não, Deus. Agora usa lá o fulano, usa os beltrano, menos eu. Ei, sai de trás das lenhas e permita-se ser usado como brasas vivas do Senhor. O Senhor quer incendiar a sua vida. Chega de ser lenha. Segundo ponto dessa fogueira é a brasa. O que é a brasa? A brasa é o resultado da lenha que se entregou ao fogo e se queima profundamente. Mas antes de falar da lenha, não posso deixar de falar do essencial para uma fogueira: o fogo. O fogo é uma das tipologias ou símbolos como o Espírito Santo se apresenta. É uma das formas que o Espírito Santo se mostra para nós. Meus irmãos, a gente pensando que muitas vezes nós resistimos ao fogo do Senhor. O Espírito Santo, ele vem nos mostrar que ele quer nos incendiar. Mas para isso existe uma necessidade: buscarmos o fogo do Senhor. Pedir a Deus que Ele aumente a sua presença em nós. Pedir ao Senhor: Senhor, aumenta o seu fogo em mim, porque eu estou cansado de apenas sentir. Eu quero viver algo sobrenatural da presença do Senhor. E o melhor de tudo, meus irmãos, que Deus quer fazer. Em João capítulo 16, versículo 7 e 8, acompanhe aqui comigo no telão. A palavra de Deus vem dizendo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, diz Jesus. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei, meus irmãos, é difícil passar pelo fogo. É difícil deixarmos de sermos lenhas e nos tornarmos brasa, porque nós precisamos passar pelo fogo. Tirando aqui a madeira e colocando um pouco do ouro, a palavra de Deus diz que o fogo, ele refina o ouro. Na verdade, quando nós passamos pelo fogo, nós estamos sendo refinados. O que é o refino? É a purificação. É tirar as impurezas que estão em nós, para permitirmos ser verdadeiramente usados por Deus. Deus está dizendo: ei, eu quero mudar. Como que Ele falou? Olha, eu vou convencer vocês acerca do pecado, da justiça e do juízo. Deus quer refinar as nossas vidas. O Senhor quer refinar, mas não é fácil. Não é fácil.
Porque quando o fogo começa a queimar e nós começamos, ou o fogo começa a mostrar nossas impurezas, muitas vezes nós ficamos com vergonha, muitas vezes nós ficamos, será o que o irmão, o que a irmã vai falar? Mas Deus está dizendo, eu não quero saber o que o irmão, o que a irmã vai falar, eu quero que você entenda que tem que deixar de ser apenas uma casca de madeira, para eu poder queimar você por dentro. O fogo começa a queimar a madeira, pastor Diego, ele começa a queimar por fora, aquela casca, aquilo que é externo. Quantas pessoas hoje não estão assim, uma casca na presença de Deus, uma casca, tem aparência até de crente, parece crente, mas muitas vezes é porque ainda não foi incendiado pelo Senhor. Nós precisamos urgentemente pedir para o Senhor, Senhor, aumenta a tua presença em nós. Nós precisamos urgentemente entender, para que o fogo do Senhor aumente em nós, nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Mas Marcelo, o Espírito Santo não está em mim? Claro que está. Claro que está. No dia que nós aceitamos Jesus e fomos batizados, o Espírito Santo veio e repousou sobre nós. Nos tornamos moradas do Senhor. Mas não é porque o Espírito Santo está em nós que quer dizer que ele incendeia a nossa vida. Não é porque o Espírito Santo está em nós que quer dizer que nós estamos queimando. Não é porque o Espírito Santo está em nós que é que ele está agindo. Porque ele é tão santo que ele nos permite, ele nos dá essa permissão do quanto nós queremos ser cheios dele. Ele fala assim, o quanto você quer de mim? O quanto você espera de mim? E Deus está dizendo, eu quero incendiar, mas talvez nós estejamos, não Senhor, eu sinto o fogo, mas eu não quero ser aumentado pelo fogo. Sexta-feira passada, eu fui num lugar com alguns irmãos, e ali, quando nós estávamos caminhando, havia uma fogueira assim, no canto. Eu tirei uma foto na volta, deveria ter tirado a foto na ida, porque o fogo estava maior. Mas meus irmãos, aquele fogo só aconteceu, aquilo dali só aconteceu porque o Espírito Santo, ou o fogo foi colocado. Às vezes nós estamos juntos, às vezes nós estamos reunidos como lenha, mas nós não clamamos no Espírito Santo, incendeia. Quantas igrejas hoje estão mornas, quantas igrejas hoje as pessoas fingem que sentem a presença de Deus, mas quando sai daqui a vida não muda, quando sai daqui a vida não é transformada, quando sai daqui a vida não é restaurada. Por quê? Porque ela tem, mas ela não permite o agir do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, em nome de Jesus, Espírito Santo, enche a minha vida, a ponto de moldar, refinar e purificar, porque eu quero ser brasas vivas do Senhor. Meus irmãos, isso só vai acontecer com muita oração. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos, Senhor, aumenta. Com muito jejum, quando nós deixamos de satisfazer os desejos do nosso corpo e começamos a buscar a presença de Deus. Quando nós começamos a ler mais a palavra de Deus e gastar menos tempo com outras coisas. Quando nós buscarmos o Espírito Santo dessa forma, ele vai incendiar as nossas vidas. Seremos brasas vivas do Senhor. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Texto muito conhecido dos irmãos, mas que talvez a gente possa entender a importância de buscar e nos encher da presença de Deus, amém? Atos 2, versículo 1 diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando?
Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígida e Pânfilia, Egito e das partes da Líbia próxima ao Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Versículo 12, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Versículo 14, então Pedro levantou-se com os 12, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venham o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21 e último, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, antes desse dia acontecer, aqueles homens ficaram reunidos. Eles se reuniam com grande frequência para orar, clamar, pedir, falar. Talvez durante aquela oração o Espírito Santo vem, derrama-se sobre nós, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Enche as nossas vidas, nós queremos ser cheios da Tua presença. Talvez durante aquelas orações, aqueles homens se colocavam diante de Deus em choro, em lágrimas, pedindo a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo foi prometida pelo próprio Senhor Jesus a cada um de nós. Para quê? Para sermos cheios da sua presença e fazermos através da presença do Espírito Santo coisas grandiosas nessa terra. O Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a diferença no dia que se diz hoje. Aqueles homens, eles começaram a se reunir durante alguns dias e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, até que um dia a presença do Espírito Santo foi derramada, e eles viram como línguas de fogo sendo derramadas sobre cada um deles, e todos eles foram cheios da presença de Deus. Eu estou falando de homens que muitas vezes não tinham muito conhecimento cultural, talvez não tinham nem muito estudo. Alguns estudiosos dizem que alguns deles eram até analfabetos, mas quando está cheio da presença de Deus, não precisamos de muito conhecimento, porque o Espírito Santo fala através de nós para alcançar aqueles que Ele quer alcançar. Homens que se colocaram na presença de Deus, e no dia que foram cheios fizeram a diferença. Eu fiquei imaginando aquele mesmo Pedro, que negou Jesus dias antes, agora é um homem cheio da presença de Deus. Eu fiquei imaginando aqueles discípulos que sentiram Jesus, sentiram o calor de Jesus. João, a palavra de Deus diz que ele se inclinou, deitou no colo de Jesus. Eles sentiram, mas ainda faltava algo, faltava o poder do Espírito Santo agindo na vida deles. Às vezes nós estamos sentindo o calor, sentindo a presença, vendo o fogo, mas falta talvez alguma coisa, é a presença do Espírito Santo nos enchendo, para que possamos verdadeiramente tornarmos brasa viva do Senhor. Precisamos buscar como esses homens buscaram, e no dia que o Espírito Santo foi derramado, meus irmãos, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles homens, Pedro cheio de ousadia, porque crente cheio do Espírito Santo é cheio de ousadia. Crente cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa com o que vão pensar. Estão falando que nós somos bem, que isso? Eu estou cheio da presença de Deus.
E aquele homem começa a falar: olha, vocês não conhecem a história, há um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ei, vocês também podem conhecer esse Jesus, vocês também podem ser tocados por esse Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo? Há um fogo consumidor, que nos consumir também pode consumir vocês. Há algo que pode também mudar a história de vocês. Ei, chega de ser lenhas, chega de sentir. Há um fogo da presença de Deus que pode alcançar cada um de vocês. Aquele homem, cheio do poder de Deus, fez coisas grandiosas. A palavra de Deus lá no livro de Atos capítulo 5 diz que as pessoas começaram a colocar os doentes, os mancos, cegos, aleijados, pessoas que estavam cheias de problemas. Vinha gente de outros lugares. Pô, eu ouvi falar que Pedro vai passar aqui, vamos colocar aqui os doentes, vamos colocar aqui os endemoniados. E a palavra de Deus diz que para quê? Somente para a sombra de Pedro curar aquelas pessoas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando nós estamos cheios da presença de Deus, o calor que emana de nós começa a derramar, começa a fazer, começa a agir na vida das outras pessoas. O calor é nosso? Não, o calor não é nosso, é o calor que vem do Espírito Santo, mas irradia através de nós. A brasa, quando está ali, o fogo não é dela, mas o fogo age através dela. A brasa, quando está ali incandescente, pode colocar quantas madeiras quiser, quantas outras lenhas quiser, que vai pegar fogo. Deus está dizendo: ei, eu quero usar a sua vida para impactar a geração hoje. Eu quero encher a tua presença, para que aonde você estiver, as pessoas vejam algo diferente em você. Há um brilho diferente em você. Se você pegar a brasa é incandescente, você vê ela de longe, aquele brilho de longe. Que lá no seu trabalho as pessoas vejam um brilho do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em você. Que aonde você estiver, no meio dos seus parentes, na rua, as pessoas possam olhar para você e falar assim: tem algo diferente. O seu abraço é diferente, o seu toque é diferente. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando aqueles homens, como eu disse, quando eu estou vindo do trabalho, ali do lado daquela fogueira. Talvez eles estejam ali porque eles estão precisando ser aquecidos. Quantas pessoas não estão aí fora, precisando ser alcançadas, aquecidas pelo fogo também do Espírito Santo. Mas como que ele vai usar? Cadê as brasas? Quantas pessoas não estão precisando ser aquecidas ou estão precisando ser confortadas? Porque quando nós estamos perto do fogo, parece que traz um conforto, não é verdade? Cadê aquelas brasas que confortam, com palavras de sabedoria, com palavras de discernimento? Naquela hora que a pessoa vem até você procurando algo: olha, eu estou passando por uma dificuldade. Você é a brasa do Senhor, para falar assim: fica calma, vai estar tudo certo, o Senhor está no controle de todas as coisas. O que nós encontramos nos dias de hoje, infelizmente, ainda não é isso. Quando você vai falar assim: eu estou passando por uma dificuldade, estamos juntos então, meu irmão, vamos passar a dificuldade junto. No lugar de ela colocar a pessoa para frente, ela coloca a pessoa para trás. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de consolo, uma palavra que vai trazer um novo sobre ela, e a pessoa, no lugar de trazer uma palavra, traz uma palavra de destruição. Nós não fomos chamados para ser boca de maldição, nós fomos chamados para ser boca de bênção do Senhor nessa terra. Nós fomos chamados para impactar. Toda lenha que chegar em nós vai sentir o calor da presença de Deus, porque nós somos brasas vivas do Senhor. Nós precisamos entender isso. Quando as pessoas chegam perto de nós, é porque elas querem algo diferente, porque querem buscar algo diferente. Eu já falei aqui da minha história. O presbítero Valmir, a presbítera Claudinha, foi que nos trouxe para a presença de Deus. O presbítero Valmir principalmente, que tinha paciência. Mas no começo da nossa jornada, nós tivemos muitas brigas e lutas. E quantas vezes os dois não foram o canal da bênção, foram as brasas vivas em nossas vidas, nos trazendo palavras de sabedoria. Outros vão chegar até você, outras lenhas vão chegar até você, e vão procurar em você um fogo que não é seu, mas foi colocado em você pela presença do Espírito Santo. Seja brasa viva na vida de outras pessoas, amém? E por último, meus irmãos, depois da lenha, da brasa, vem o carvão. Bom, o que é o carvão? O carvão é o crente que já queimou, mas esfriou. Quando você vê nessas fogueiras,
Você vê aquele pedaço de madeira do lado, já sem brilho, sem fogo, sem calor. É a lenha que passou pelo fogo, mas perdeu o calor. Tem as marcas da glória passada, mas já não queima mais. É aqueles irmãos que ainda tem a marca da presença de Deus, mas quando chega perto de outras pessoas já não irradia mais o calor de Deus. É aquelas pessoas que viveram coisas extraordinárias. Ela pode falar assim: olha, eu já estive no altar, eu já queimei no altar, eu já fui brasa viva do altar, mas agora eu perdi o calor. Agora eu já não queimo mais. Quantas pessoas estão assim hoje, meus irmãos? Podemos dizer aqui, pastor Diego, com todo respeito, pela quantidade de cadeiras que nós temos sobrando. Cadê aquelas brasas vivas do Senhor? Pessoas que estiveram aqui, irradiando a presença de Deus, e hoje perderam o seu calor, perderam a alegria, o prazer de estar no meio da fogueira de Deus. Pessoas que podem contar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, que podem testemunhar coisas grandiosas, mas no dia que se diz hoje, já perdeu o calor. É o crente que foi marcado por experiências antigas, que vive de testemunho do passado, mas não tem mais o fogo. Meus irmãos, é triste contarmos histórias do passado e no dia de hoje a gente já não ser uma referência. Estive com a presbítera Laís na última sexta-feira, e ela contando algumas das histórias dela. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas ela contou as histórias dela, ela podia contar as histórias dela hoje também, que Deus ainda tem feito, tem usado a vida dela como brasa viva do Senhor. É fácil contar o que nós fizemos no passado e chegar nos dias de hoje e não temos mais o que falar. É fácil falarmos das experiências dos outros e nós não temos experiências. É fácil dizer: Jesus fez, mas Jesus falou: vocês farão obras maiores ainda. Aí nós falamos: mas eu não consegui fazer nada. Eu posso viver das experiências dos outros. Nós não precisamos ser assim. Carvão, um dia passou pelo fogo, mas hoje perdeu o calor. Deus está dizendo: ei, eu não terminei a minha obra em você. Ei, eu não terminei o meu chamado em você. Enquanto não for cinza, eu ainda quero queimar em você. Enquanto você ainda não parar com tudo, não morrer ou não voltar, eu ainda quero usar a sua vida como brasas vivas, flamejantes de Deus. É o carvão que sabe falar como crente, mas não tem fervor. Ele dá a paz do Senhor, ele fala: está tudo bem. Ele canta, ele prega, ele faz, mas quando chega as pessoas não sentem a presença do Espírito Santo. É tão triste quando nós estamos com pessoas que se dizem cristão, e quando você olha, você não vê a presença do Espírito Santo. Tem um rapaz perto de onde eu moro, de onde eu trabalho, de vez em quando ele passa lá na frente do prédio, e ele fala assim: olha, eu sou crente, mas se você pegar a história da vida dele, você vai ver que, ele não está vivendo aquilo que ele fala, não. Alguma coisa está errado. Ele fala e dá a paz do Senhor, mas quando você olha a vida dele, já não tem o calor da presença de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos urgentemente entender que Deus está nos chamando para o renovo dele, para dizer assim: não importa tudo que passou, eu quero te incendiar novamente. Eu quero que você entenda que ainda eu tenho um plano e um propósito na sua vida. Eu tenho um chamado para você. O carvão, ele não se reacende sozinho. Sabe, pastor, por mais que o carvão queira, ele vai ficar sendo ali carvão. Mas quando ele é colocado junto com outras brasas, ele volta a se reacender. Nós precisamos urgentemente nos unirmos a pessoas que vão nos incendiar, vão nos fazer nos reacender, vão fazer com que a gente entenda que Deus ainda tem um plano e um propósito. Se andarmos como carvão, seremos carvão, mas se andarmos com brasas, voltaremos a ser brasas. Há uma história, e eu quero contar essa história e já ir encerrando, que diz assim: um membro de um determinado grupo ao qual prestava serviço regularmente, e eu quero aqui até dar uma paradinha, eu quero falar principalmente com você que nos acompanha nesse momento pela internet.
ou com você que futuramente vai assistir essa pregação. Nós precisamos entender que Deus ainda tem planos em nós e que Deus te chamou para fazer a diferença. Eu vou voltar aqui do começo. A história diz que um membro de um determinado grupo, ao qual prestava serviços regularmente, sem nenhum aviso, deixou de participar das suas atividades. Após algumas semanas, o líder daquele grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa, sozinho, sentado diante de uma lareira. Ardia um fogo brilhante e acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao líder, conduziu a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando o líder. O líder acomodou-se confortavelmente no local indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas em torno das achas de lenha, que ardiam demais. Depois de alguns minutos, o líder examinou as brasas que se formaram e cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado. Voltou então a sentar-se, permanecendo em silêncio e imóvel. O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama da brasa solitária diminuía, até que houve um barulho, um brilho momentâneo e seu fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão, recoberto de espessas camadas de fuligem e acinzentadas. Nenhuma palavra tinha sido dita, desde o protocolar cumprimento inicial até entre os dois amigos, até aquele momento. O líder, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando de volta no meio do fogo. Quase que de imediato ele tornou a encandecer-se, alimentado pela luz e calor dos carvões, ardente em torno dele. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: "Obrigado pela sua visita e pelo belíssimo sermão. Estou voltando ao convívio do grupo." Meus irmãos, o que essa história quer me dizer? Às vezes, nós nos afastamos. Pessoas que cantavam no altar, pessoas que pregavam, que trabalhavam, eram carvão incandescentes, brasas vivas do Senhor, mas se afastou, perdeu o seu brilho. E normalmente a pessoa fala assim: olha, eu consigo permanecer quente sozinho. Eu vou ficar na minha casa, eu vou assistir o culto da minha casa, eu vou ouvir a pregação da minha casa, eu vou louvar da minha casa, eu vou ficar na minha casa. Eu lembro de tudo isso, então eu não preciso mais. Mas o Senhor está dizendo: ei, você não está entendendo. Você sozinho não consegue. Você sozinho não dá, mas eu escuto, mas não é a mesma coisa. Estar perto do fogo não é estar no fogo. Estar ouvindo a palavra não é estar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos entender que somente quando nós estamos juntos é que conseguimos reacender a chama da presença de Deus em nós. Somente quando nós estamos nos reunidos neste lugar, ou em qualquer outro lugar, mas reunidos como igreja, é que a presença do Espírito Santo volta a reacender a sua chama em nós. Nós perdemos o calor, mas o Espírito Santo não desistiu de nós. Às vezes você está aí na sua casa, você já não tem mais alegria, você já não tem mais prazer, você não tem mais ânimo para estar na presença de Deus, mas Deus está dizendo: volta logo e depressa, porque eu quero reacender o fogo que está em você, o fogo que ardia em você. Eu quero voltar a usar você como eu voltava. Você
coração. Em nome de Jesus, Deus está te chamando, volta para a casa do Pai, e volta depressa, porque os dias estão se findando, os dias estão se acabando, mas a presença de Deus ainda se está presente, ainda está presente em nós, o Espírito Santo ainda está queimando as nossas vidas. Está na hora de voltarmos a nos reunir como igreja. Porque, meu irmão, quando existe 2 gravetos pegando fogo, o fogo é um. Mas quando se começa a colocar lenha, e traz aqueles carvão de volta, o fogo fica um verdadeiro fogaréu. Uma chama, uma pequena chama, pode fazer com que toda uma floresta seja queimada. O que eu quero dizer, você pode ser essa pequena chama que vai fazer com que uma floresta inteira seja queimada. Quando nós começamos a nos colocar na presença de Deus, Deus pode usar as nossas vidas para fazer que a nossa casa seja alcançada, para fazer que a nossa vizinhança seja alcançada, para fazer com que os nossos parentes sejam alcançados, para fazer que essa cidade seja alcançada, para fazer com que esse país seja alcançada. Ele só precisa de brasas vivas, pessoas que se colocarão na presença dele, dizendo: ei, Deus pode usar a minha vida, porque a palavra de Deus diz lá no começo, no primeiro texto que nós lemos, ela dizia assim: o fogo não vai se apagar, o fogo não vai se apagar, o fogo do Espírito Santo não vai se apagar na sua vida, a presença do Espírito Santo não vai se apagar na sua vida. Você vai ser brasas vivas do Senhor, instrumento do Senhor para trazer fogo sobre esta cidade, sobre esta nação, em nome de Jesus. Mas nós precisamos, Espírito Santo, aumenta o seu fogo em mim. E Ele vai fazer, porque Ele quer trazer fogo sobre esta nação. Feche seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos. Reflita nesse momento. Em que estágio da vida você está? Você é lenha? Você tem vindo para os cultos? Tem sentido o calor? Mas e lá na sua casa você também tem incendiado? Lá no seu serviço você também tem sido quente, caloroso? Será que você tem vindo para a igreja, tem visto as necessidades da igreja, as necessidades da obra do Senhor, do altar do Senhor, e você tem se escondido do chamado de Deus na sua vida? Até quando você vai se esconder? Pense nisso, reflita. Talvez você esteja aí na sua casa nesse momento e dizendo: talvez eu não quero mais participar do louvor, eu não quero mais participar do diaconato, da intercessão, dos professores, talvez eu quero me esconder. Não, ei, Deus quer usar você como brasa viva. Talvez você seja a brasa viva do Senhor, e glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, porque é perto de vocês que nós precisamos estar todos os dias, buscando aprender com vocês, buscando ouvir palavras de sabedoria, de direcionamento, palavras de conforto, palavras de renovo. Nós precisamos nos aproximar de vocês, e eu peço a Deus em nome de Jesus que continue fortalecendo e fazendo com que o fogo do Espírito Santo continue queimando em vocês, porque vocês são uma referência para nós. Vocês são uma referência para que nós possamos ver em vocês a glória de Deus, o manifestar da presença de Deus, o agir de Deus, o fogo de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você que tem sido brasa, glórias a Deus pela sua vida. Não desista, continue buscando, continue orando. Deus tem respondido as suas orações. Deus tem respondido. Talvez você não esteja vendo, mas tem pessoas que querem ficar perto de você pelo fogo, pela presença do Espírito de Deus que irradeia através de você. Você é brasas vivas do Senhor. Mas a você
talvez que esteja passando por esse momento de carvão, você que perdeu talvez o calor, o fogo, a alegria, você talvez que esteja frio, você talvez que não tenha mais prazer. Deus está dizendo: ei, está na hora de voltar, porque eu quero reacender você. Oh Deus, lembro de irmãos e irmãs, ó Pai, que um dia foram, Senhor, para mim brasas vivas, ó Pai, e hoje, Pai, eu não os vejo aqui neste lugar. Tu sabes, Senhor, e conhece, Papai, cada um deles. Mas eu te peço, Espírito Santo, neste momento, visita as suas casas, visita as suas vidas, Espírito Santo. Faça-se lembrar, Senhor, da alegria que era ser brasa e estar no altar de Deus. Oh, Santo Deus, eu lembro de amigos, Pai, eu lembro de amigos, pessoas que eu amo em Cristo Jesus. Talvez você seja essa pessoa, talvez você não tenha mais a alegria, mas eu quero te convidar a voltar, a se colocar de novo na presença, a se colocar de novo no altar. Aqui há homens e mulheres que são brasas do Senhor, que te ajudarão a de novo reacender aquele fogo que ardia em você. Aqui há homens e mulheres sendo usados por Deus para fazer com que você volte a ser aquela brasa viva do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, aumenta a tua presença na minha vida, aumenta o teu fogo na minha vida, ó Deus, aumenta a tua presença na minha vida, Senhor, para que aonde eu estiver, Senhor, a tua presença se faça manifesta, para que aonde eu estiver as pessoas possam ver, Papai, que há algo diferente em mim, há um brilho diferente em mim. E essa mesma oração eu faço por cada irmão e cada irmã que aqui está. Aumenta a sua presença em suas vidas, ó Deus, para que eles possam, onde eles estiverem, ser a referência do Senhor. Que outras lenhas venham se chegar perto deles, porque conheceram do Senhor, porque querem viver essa diferença, esse algo diferente que vem de Ti. Oh Santo Deus, a Tua palavra nos diz, Papai, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Oh Santo Deus, eu te peço, Pai, que nós possamos, Papai, nos encher da Tua presença, para viver isso que a Tua palavra diz, que das nossas bocas saiam palavras proféticas, ó Pai, que de nossas bocas saiam palavras de bênção, que das nossas bocas saiam palavras de renovo, que das nossas bocas, Senhor, saia palavra de restauração, não por nós, mas pelo fogo que está em nós. Oh Senhor, que os sonhos de muitos sejam renovados, que os sonhos de muitos sejam concretizados. Oh Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já prometeu coisas grandiosas em nossas vidas, e eu sei que se nós te buscarmos como aqueles homens lá no Pentecostes te buscaram, o Senhor vai fazer, Pai. Que nós possamos ser aqueles que vão passar pelos lugares e estender a mão pelos enfermos e pessoas serem curadas. Que nós possamos ser aqueles, Senhor, que estarão passando pelos lugares e vai falar uma palavra, Papai, de cura e de restauração. Que nós possamos ser aqueles, ó Pai, que anunciaremos as boas novas do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Talvez vão falar mal de nós, talvez vão falar que estamos loucos, talvez vão falar que estamos bêbados. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o que nós queremos, o que nós buscamos, o que nós desejamos do fundo do nosso coração, assim como a corça anseia por águas, assim desejamos, assim buscamos estar cheios
cheios e cheios da tua presença, Deus. Para quê? Para ser como Pedro, o homem ousado que se levantou e ao anunciar, 3.000 vidas foram alcançadas. Senhor, em nome de Jesus, que essa região venha sentir o peso da glória do Senhor neste lugar. Que essa região venha sentir a presença contagiante do teu fogo neste lugar. Papai, eles estarão passando e não vão entender. Eles estarão passando aqui e vão se perguntar o que está acontecendo naquela casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eles vão passar aqui na frente e vão se questionar o que está acontecendo. Eles estão loucos. Não. Vai se levantar aqui uma geração, assim como aqueles 11 que anunciarão, e todos os que ouvirem do teu nome se curvarão, se renderão ao Deus vivo e poderoso, à presença do Espírito Santo e ao Filho Altíssimo que se entregou naquela cruz. E pessoas serão acrescentadas em nome de Jesus, para o poder, para a glória e para o louvor do teu santo nome, hoje e sempre. Amém, amém, e a graças a Deus, amém. Aplauda ao Senhor, meus irmãos, glória a Deus.